Aqui eu queria comparar, para vocês terem ideia, da diferença entre uma técnica clássica, que é a extração líquido-líquido, abreviado aqui por LLE, por causa do inglês, né? Liquid Extraction. Tem uma outra que é dispersivo líquido-líquido microextraction, ou seja, microextração líquido-líquido dispersiva. E uma terceira, solid phase microextraction, que é a extração, microextração em fase sólida. Tá? Então, essas três técnicas aqui, todas elas, essas três atendem às amostras líquidas. Agora, veja a diferença em cada uma delas. Por exemplo, aqui embaixo. Na extração líquido-líquido, eu preciso de algo em torno de 1.000 litros, ou, desculpa, 1.000 mililitros, para fazer uma extração satisfatória. Aqui está de 500 a 1.000, mas se você trabalhar com água do mar, você vai trabalhar aí com algo em torno de 2 litros de amostra para a extração líquido-líquido. Enquanto que essa DLLME vai trabalhar com algo em torno de 5 a 10 mililitros. Veja a redução de 100 vezes com relação à extração líquido-líquido. E se olhar para a microextração em fase sólida, isso cai já para 3 a 5 mililitros da sua amostra. Então veja que redução fantástica. Isso como atende a química analítica verde. No processo de extração, o tempo gasto na extração líquido-líquido é em torno aí de 1 hora. Enquanto que nessa outra técnica, de 10 a 20 minutos. E se for por SPME, de 5 a 15 minutos, você tem uma extração. Tá? O solvente, quanto você gasta de solvente para fazer a sua extração do analito numa amostra aquosa? Algo em torno de meio litro para a extração líquido-líquido. Para essa outra técnica, de 0,15 a 0,3 mililitros. Você não chegou nem a 1 mililitro. De 0,15 a 0,3 mililitros. São gotas. E na extração SPME? Nada. Você não gasta absolutamente nada para fazer uma extração de poluente orgânico em uma amostra líquida, utilizando a técnica de extração SPME. Por isso que ela é também conhecida como técnica solvente zero. Tá? Ainda por cima, a extração líquido-líquido ainda gasta algo em torno de 5 a 10 gramas de adsorventes aí no seu método. E as outras duas não gastam nada. Mas se a gente passar para amostras sólidas ou semissólidas, eu tenho aí um outro contexto. Veja, a extração SOX, né, como eu defini anteriormente, ela trabalha com algo de 1 a 30 gramas de amostra sólida para fazer o processo de extração. A extração com micro-ondas, assistida com micro-ondas, ou seja, você tem uma extração onde você tem um impulso utilizando micro-ondas, mas você tem uma maior performance dessa extração. Ela vai gastar de 1 a 10 gramas. E a técnica de dispersão da matriz em fase sólida, conhecida por MSPD, ou seja, Metric Solid Phase Dispersion, MSPD, ela vai aí trabalhar com algo em torno de 0,5 a 3 gramas. Veja a redução que vai acontecendo da extração SOX para MSPD. Isso em termos de massa de amostra. Quando eu vou para o tempo de extração, a extração SOX vai gastar... Tem extrações de 3 horas, mas na maioria das vezes, você vai gastar de 6 a 24 horas para fazer a extração do seu poluente orgânico em uma amostra sólida por SOX. Enquanto que no mais, você vai ter de 3 a 30 minutos. MSPD, de 1 a 8 minutos. Veja como é diferente quando você trabalha com a técnica de extração moderna. Solvente gasto. Na extração SOX, em torno de 150 a meio litro, 150 mililitros a meio litro de solvente que você vai gastar ali para fazer sua extração. Com mais de 10 a 40 mililitros e para MSPD de 4 a 20 mililitros apenas. Adsorvente você pode utilizar. Então, adsorvente, estou falando aqui é o quê? Sílica, alumina, C18, são esses adsorventes que você pode utilizar ali. Florizil.
Então, é só ver de 4 a 35 gramas para Soxa. Com essa técnica, de 1 a 3 gramas e com SPD, 2 a 5 gramas. Veja que a redução não é só na questão do tempo, mas no resíduo que é gerado com essas novas técnicas. Então, veja, quando esses pesquisadores começaram a trabalhar com as características da química analítica verde e foram entendendo os métodos analíticos, eles estabeleceram os 12 princípios clássicos da química analítica verde. Quais são eles? 1. Técnicas de análise direta. Claro, esse é o primeiro ponto que eu venho destacando desde o início do nosso curso. Se eu pegar uma amostra, colocar no meu equipamento, tiver a resposta, ótimo. Esse é o ideal. 2. Mínimo de quantidade e de número de amostras. Então, eu pegar uma amostra de 1 quilo é uma coisa. O transporte vai interferir, o tipo de amostrador vai interferir. Agora, se eu, ao invés de pegar 1 quilo, eu pegar 10 gramas, aí já tem outra diferença de amostragem. Determinação in situ, ou seja, no local. Se eu puder ir lá e fazer a determinação lá, ideal. Não preciso trazer a minha amostra para o laboratório e fazer a preparação da amostra. 4. Redução no uso de reagentes e de energia no processo de análise, como nós já enfatizamos antes. 5. Métodos miniaturizados e automatizados. Por exemplo, lá no laboratório, no LCP, se você fizer a amostragem de uma água utilizando a técnica SPME, você faz durante o processo com a técnica SPME, depois você leva para o próprio cromatógrafo e coloca ali e já faz automaticamente a sua análise, tá certo? Então, os métodos miniaturizados. E são importantes, que são esses que eu destaquei anteriormente. 6. Evitar as reações de derivatização. Que reações são essas? São aquelas reações que você tem que fazer durante o processo de preparação da amostra para que o seu cromatógrafo enxergue a molécula que ele é capaz de enxergar, tá certo? Com o seu detector específico. 7. Evitar grandes volumes de resíduos e processar de forma apropriada os que forem gerados. Tá? O lixo, né? 8. Métodos multianalíticos ou multiparâmetros. Então, quanto mais eu tiver vários compostos diferentes naquele método, que ele possa ser abrangente e suficiente, sem perder confiabilidade, exatidão, precisão, tudo aqueles parâmetros que nós já falamos, quanto mais ele puder analisar esses compostos diferentes, melhor ele atende a química analítica verde. 9. Mínimo uso de energia, equipamentos e do laboratório de forma geral. 10. Reagentes obtidos de fontes renováveis, ou seja, aquele reagente que foi utilizado, ele pode ser reutilizado, isso é importantíssimo. 11. Eliminar reagentes tóxicos, o exemplo que eu dei dos orgânicos clorados no laboratório. E, por último, o 12º ponto aí da química analítica verde, aumentar a segurança do analista, do operador. Tá? Esses são os 12 pontos fundamentais da química analítica verde. É claro que, quando estou pensando no meu método, e quem trabalha no laboratório já sabe disso, o que eu busco é o resultado. O resultado ele vai ser o meu principal objetivo, vai ser o produto final da química analítica, tá certo? É a análise que eu quero, a análise que eu quero fazer, ela tem que ser a melhor possível para que eu tenha o melhor resultado possível. No entanto, existe um outro produto que vem a reboque do resultado. Que produto é esse? Está aí bem grandão, lixo. Então, toda vez que vocês fazem um experimento, que terminam aquele experimento, vocês sabem quanto foi gerado de solvente orgânico, quanto foi gerado de solvente, de adsorventes, de reagentes sólidos. Ou seja, na limpeza, na lavagem do material, tudo aquilo que vocês utilizaram, no final você tem uma conta a pagar. E essa conta é o lixo. E o lixo hoje é um destino que você não pode dar de qualquer forma. Tá certo? Faz parte do critério de segurança
do seu método analítico. Ele não está fora, ele está dentro. Como é que a gente resolve isso? A tendência é que transforma esse lixo em algo bem pequenininho. A gente quer reduzir aquele lixão, a gente pode usar essa expressão de lixão, né, para algo bem pequenininho, quase desprezível. Então, todos esses critérios que eu já falei e mencionei anteriormente, eles são importantes. Então, se eu tenho aqui emissão zero, ou seja, eu não tenho nenhum composto ali que vai ser volatilizado e cause uma emissão de produto de uma substância tóxica. Emissão zero, perfeito. Você fazer recuperação daquele solvente, daquele reagente que você utilizou, diminui o seu custo, né? A dificuldade em você obter novamente aquele produto. Solvente e reagente, toxicidade e quantidade, diminuir a toxicidade, diminuir a quantidade, incorporar esses custos no método analítico. Veja, à medida que eu reduzo tudo isso, o custo da minha análise diminui. E isso também é importante. Então, a química verde, ela está aliando tudo, não está desprezando nada. O analista é importante, mas também o lixo é importante que eu tenho que gerar. E aí, pessoal, eu queria, para a gente finalizar o nosso curso, não queria deixar sem mencionar pelo menos duas técnicas dessas modernas que nós já falamos aqui anteriormente, quando eu fiz aquelas comparações. Uma técnica para amostra sólida, que é a dispersão da matriz em fase sólida, conhecida por MSPD. Olha, essa técnica, ela é interessantíssima. Ela tem substituído muito a extração SOX com muita eficiência. Ela surgiu em 1989 por Steven Baker, que trabalha nos Estados Unidos. Ele começou a fazer através de fármacos, para utilizar a amostra de fármacos, e resolveu algumas limitações importantes, tá certo? Qual é o detalhe importante dessa técnica? Ela trabalha tanto com amostra sólida, como solo seco, uma amostra semissólida, como uma amostra de fruta. Você pode utilizar também grãos, que é uma amostra seca. Amostras líquidas de alta viscosidade, você pode também utilizar a dispersão da matriz em fase sólida. Então, você tem uma gama muito grande de abrangência dessa técnica. E se vocês procurarem nos artigos, vocês vão ver aí uma quantidade infinita de amostras que são utilizadas e uma quantidade extraordinária de poluentes e compostos orgânicos são utilizados. Como é que funciona essa técnica? Então, aí estão as etapas. Primeiro, você tem a sua, você tem seu recipientezinho, tá? Que você pode utilizar o grau e o pistilo, tá? Então, você tem lá o grau, coloca um suporte aí chamado dispersante, que pode ser a Florizil, é um adsolvente, né? Um Florizil, um C18, uma sílica, já é uma sílica que é importante, porque ela é polar. E aí você coloca sua amostra. Tá? Depois você tem esses dois aqui, a amostra e o seu suporte, e você vai fazer um processo de homogeneização, e aí isso aí é manual, a força que está colocando ali e o tempo também vai ter que ser medido. Depois você transfere tudo isso aí para uma coluna, transfere esse material já homogeneizado, tá? Uma camada só, transfere isso. Depois você tem aquilo que nós chamamos coluna MSPD. Está formada a coluna e você agora vai fazer o quê? A passagem de um solvente, que a gente vai chamar de eluente, um solvente orgânico, que interaja de forma predominante com o seu analítico. Então, se eu tenho um analítico de características polares, por exemplo, eu vou ter que usar uma acetona, um solvente de características polares, para poder fazer a eluição desse analito na minha amostra, tá? E aí, depois que eu faço o processo, aqui está passando agora um carro, desculpe aí, mas depois que passa, depois que o meu analito ele passa já por essa coluna MSPD formada, está saindo, formada pela amostra com o adsolvente apropriado, eu posso fazer um processo de limpeza, tá? Passando um outro solvente diferente, que pode ser um solvente polar, tá? De características, desculpe, polar não, polar já era o analítico,
de características apolares, como o hexano, tá? E retire, então, aquilo que vem na matriz, que estava presente na matriz, que tem características apolares. Feito isso, aquele volume, se é um volume muito grande, você pode passar no rotaevaporador, reduzir o volume, ou então passar no fluxo de nitrogênio e reduzir o volume. Depende do volume que você tem no final. A amostra está, o seu extratozinho, a gente chama de extrato, está pronto para ser analisado, então, no cromatógrafo. Claro que os princípios da técnica são baseados nos princípios teóricos das constantes de distribuição. Tá? Você tem o analito aqui, tem um equilíbrio entre o analito presente na matriz, originalmente, o analito está lá na matriz, e ele vai estar em equilíbrio com o analito presente no adsorvente, que foi aquele que eu coloquei lá no pistilo antes de fazer a homogeneização. É a partir deste equilíbrio entre o analito da matriz e o analito adsorvente que eu tenho a constante distribuição, uma temperatura constante. E é isso aí que vai, então, como teoria da técnica, vai reger todo o processo de extração desse composto. Bom, isso é uma coisa importante. Todas as técnicas de extração, essas novas que são trabalhadas hoje nas pesquisas no laboratório de química analítica, todas elas têm parâmetros importantes a serem definidos. Você não define uma técnica ao léu. Todos os parâmetros são bem estudados. E alguns desses parâmetros, eles são fundamentais para que o resultado final ele seja confiável. Então, para esta técnica, por exemplo, a MSPD, que foi uma técnica que eu trabalhei bastante no meu doutorado, aliás, fazendo um parêntese aqui, né? Eu estava fazendo meu doutorado em 1998, 97, lá na USP de São Carlos, e quando eu peguei esse artigo, dos primeiros artigos que eu consegui entender essa técnica MSPD, eu trouxe o artigo, estudei o artigo e apliquei naquilo que eu estava fazendo, que era a determinação de pesticidas em amostra de limão, em amostra de caju, etc. Tá certo? Bom, e quando essa técnica foi desenvolvida, os resultados foram excelentes, começamos a divulgar, e o primeiro artigo publicado, que nós publicamos, foi o primeiro artigo com essa técnica MSPD aqui no Brasil, né? Isso foi muito interessante, porque a partir dali, vários pesquisadores começaram a trabalhar em cima dessa técnica, e isso foi muito bom para o desenvolvimento e a popularização da técnica MSPD. Então, quais são os parâmetros principais? Aqui está, o primeiro, escolha do suporte sólido dispersante, aquele que eu vou colocar junto com minha amostra. Outro, melhor proporção amostra-suporte, ou seja, a quantidade de um, a quantidade de outro. Modificação química do analito, se ele é preciso fazer. Tempo para homogeneização, dispersão, aquele tempo que eu vou ficar com o grau ali ó, e o pistilo, tá, fazendo processo de homogeneização. Natureza e volume de solvente de eluição, então se ele é um polar, quanto eu vou gastar, 1 ml, 2 ml, 5 ml. Vazão do solvente de eluição, se eu preciso dar um maior fluxo, uma maior vazão para a passagem desse solvente, ou se eu preciso deixar ele apenas pelo fluxo gravitacional, então isso precisa ser definido. E, caso seja necessário, você coloca uma cocoluna. O que vem a ser uma cocoluna? É uma coluna extra que vai limpar mais sua amostra, caso ela esteja saindo com muito interferente da matriz. Então, essa é uma possibilidade. A outra técnica que eu selecionei aqui para vocês, para mostrar um pouquinho, nós estamos aqui com o tempo quase no final, então a gente vai praticamente concluir com essa técnica, é a microextração líquido-líquido dispersiva baseada na solidificação da gota orgânica sobrenadante, que é o DLLME-SFO. Essa técnica também nós trabalhamos no laboratório, temos trabalhos publicados também com essa técnica, e ela foi introduzida em 2006, tá? Começou em 2006. Então, uma técnica extremamente nova para os parâmetros da pesquisa. Bom, essa técnica tem alguns princípios que, novamente, tem princípios teóricos importantes. O valor da constante de distribuição, como vocês estão vendo aqui, elas têm que ser
maior ou igual a 500, quando eu divido aquela concentração ali, né? Do analito na matriz, do analito no adsolvente ou no solvente, essa razão aí tem que ter um valor maior ou igual a 500. E aí você tem uma série de outros princípios que estão aqui na transparência e vocês vão ter acesso ao curso e podem depois ver com mais detalhes. O que eu queria agora mostrar para vocês, como é que funciona esse método, essa técnica de extração. Quais são as etapas que ela tem? Então, veja, a primeira coisa é você colocar no frasquinho, pode ser um frasquinho transparente, como esse aqui, sua amostra. 10 mililitros da sua amostra, uma amostra da água de um lago, de um rio, etc., de um estuário. Você tem a sua amostra aqui, aí você vem com um solvente, e aí é chamado solvente extrator. Esse solvente, ele tem que ter características muito similares às características, propriedades físico-químicas do seu analito, ou dos seus analitos, tá? Terceiro, você vai adicionar um outro solvente, que é chamado solvente dispersor. Qual é a função dele? Quando esse solvente dispersor atinge a amostra que já tem o solvente de extração, ele forma inúmeras microgotículas dentro daquele ambiente, turvando, como vocês podem ver aqui na fotografia, que foi tirada lá no nosso laboratório, turvando esse extrato. Essa turvação é importante que ocorra. Ali você garante que houve o processo de dispersão. Que o nome da técnica é isso aí, tá? No processo de dispersão, você vai melhorar a eficiência do seu processo de extração. E aí você vai deixar um tempo ali para que aquilo ocorra. É chamado tempo de extração. Feito isso, pega aquele frasquinho, tampa, então tem que ser rosqueado. Você tampa, leva para uma centrífuga e faz o processo de centrifugação. O tempo de centrifugação também é importante e deve ser medido. Tirou o processo de centrifugação, você leva para um banho de gelo e ali você vai fazer a outra etapa, que é a etapa de solidificação desse solvente. Quando esse solvente fica sólido, então aquele pouquinho que você adicionou, são microlitros que você adicionou, você vem com uma pinça, que é a etapa 7, que vocês podem ver na figura, você vem com uma pinçazinha e faz uma pescaria, certo? Você pega aquela gotinha sólida, está solidificada, você pega aquela gotinha e transfere para um outro frasquinho que ela possa ficar ali e com a temperatura ambiente ela volta então ao estado de fusão e você pode fazer análise no seu cromatógrafo. Então a técnica é extraordinária. Veja, você está trabalhando com 5 a 10 mililitros de amostra e você vai ter como solvente de extração de 10 a 500, vejam, microlitros. Microlitros. Eu estou falando aí no máximo de meio mililitro como máximo de solvente de extração. Tá? Então, uma técnica que vai ter como tempo de extração 1 a 10 minutos. Então, é rapidíssimo. Então, é fantástico, é fantástico. E você tem, claro, que ter todos esses parâmetros muito bem definidos e devem ser bem estudados. Bom, com isso, meus amigos, minhas amigas, meus alunos e minhas alunas, eu queria apresentar para vocês a bibliografia desse conteúdo que eu passei para vocês. Então, tem a primeira aí, que é esse livro, Preparo de Amostras para Análise de Compostos Orgânicos. É um livro recente, de 2015, 5 anos atrás. Tem um capítulo desse livro que eu escrevi, então tá lá disponível, justamente sobre essa técnica que eu apresentei para vocês, MSPD. Tem um livro de Krug, que está aqui, que fala sobre amostras orgânicas e inorgânicas. Um livro de Mitra, sobre técnicas diversas de preparação de amostra. E esse último aqui é o livro de Paulise, que foi o idealizador da técnica SPME, aquela que eu falei para vocês, que é a técnica solvente zero. Esse Paulise, ele é canadense, mora lá perto de Toronto e trabalha na Universidade de Waterloo. Bom, com isso, eu queria agradecer
agradecer a todos e por esse curso e fico à disposição. Obrigado. Tchau.